Good morning, good afternoon, good evening aí, queridos alunos. Vamos lá, oitavo. A gente já fez a revisão da nossa unidade 1 e 2. E aí eu tenho uma atividadezinha para vocês. Essa atividade é uma folha que eu tinha deixado para ser pegue na escola logo no início da pandemia aí pra gente, né? Então, essa folhinha tem algumas questões que servem de revisão para as unidades 1 e 2. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou explicar a atividade aqui para vocês e no nosso próximo encontro a gente faz a resolução das questões. Hoje eu vou só explicar, tá beleza? Então, vamos nessa. Vamos baixar aqui. Para quem está em dúvida das páginas, tem aqui tudo. Ó. Páginas 12 a 14, onde você tem o to be, verbo ser ou estar, e o there to be, verbo haver ou existir, no simple past, né, que é o assunto da unidade 1. E questões referentes às páginas 17 a 20, que é o passado simples dos verbos regulares. E também alguns adverbs, que foi da unidade 2, tá bom? Então a nossa folhinha aqui é referente a isso. Quem não conseguiu pegar essa folha, quando for fazer os exercícios, pode, por exemplo, copiar no caderno as questões. Eu sugiro isso porque fica bom para você estudar depois. Você vai ter a questão e vai ter a resposta. Tem gente que prefere colocar só a resposta, mas aí se você não tem a folha e coloca só a resposta no caderno, depois para estudar essas questões você vai ter que recorrer ao vídeo e pode não ser bom para todos. Ok? Então vamos nos concentrar aqui na resolução. Primeira questão. Preencha os espaços com a forma no passado dos verbos entre parênteses. Gente, essas questões são questões preparatórias para o que teria sido a nossa prova parcial. Aqui em cima você vê. Revisão para VP. Então são questões parecidas com o que vocês vão encontrar na prova, certo? Não é nada complicado. A gente já tinha visto a matéria e acabamos de rever nos 3 vídeos anteriores. Então, creio que vocês não terão dificuldade. Vamos ler aqui então. Letra A. Kathy, espaço em branco, in love with Heathcliff. O que é que você vai usar para preencher esse espaço aqui? Você vai usar a forma no passado dos verbos entre parênteses. Qual é o verbo entre parênteses dessa letra A? O queridíssimo to be. Ok? Então você tem que lembrar quais são as formas no passado do verbo to be para colocar aqui. Certo? Vai ser uma das duas formas que a gente viu no passado dele. Lembra? To be presente você tem am, is e are. E no passado são só duas formas. Uma para o singular e outra para o plural. Ok? Deem sempre uma conferida lá nos conteúdos que vocês vão ter segurança para fazer. Letra B. The man, alguma coisa. The woman. Aí aqui o verbo é marry. Caso ajude vocês, podem recorrer então a dicionário, certo? Ou vocabulário no final do livro, ok? Ou pergunte a alguém que já tem algum conhecimento de inglês a mais que você para lhe ajudar nessas questões. Não é complicado. Se você sentir a necessidade de traduzir, recorra a essas formas ou simplesmente pesquise no Google e você vai descobrir. Por exemplo, vamos fazer a tradução dessa primeira. Kathy é um nome de pessoa. Heathcliff também é um nome de pessoa. In love with. O que seria realmente para traduzir seria essa parte aqui. Então, in love, em inglês, significa você estar apaixonado. Aí esse with aqui é o complemento, né? Está dizendo que a Kathy está apaixonada pelo Heathcliff. Ó, se é to be, ela está. Como é que eu digo que ela está? Né? No caso, então, ó, é no passado. Eu vou ter que dizer que ela era apaixonada por ele e que ela estava apaixonada por ele. Os dois você resolve com to be. Aí lembra a forma do be no passado. Letra B. The man, o homem. The woman, a mulher. Aí você tem o verbo marry, tá? Isso aqui não é o nome de pessoa, é o verbo. O nome de pessoa tem um R só no inglês.
Então, que verbo é esse? Marry. Vou dar logo a dica aqui. Marry é o verbo casar. Então, você vai dizer que o homem casou com a mulher. Como você vai dizer isso? Né? Qual é a forma no passado desse verbo aqui, marry, certo? Vamos dar uma olhadinha no restante aqui. Uma dica que eu posso dar para vocês sobre o marry é que ele é um verbo regular. Lembram dos verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que no passado terminam com D, ou ED, ou então IED. Você vai ter que saber qual dos três aplicar aí e tem que lembrar também da regrinha do Y. Acontece alguma coisa com esse Y ou ele vai se manter aí? Pesquisem que vocês vão descobrir. Letra C, the actor. E depois tem the actress. O verbo é love. Então, the actor vai colocar a forma no passado do verbo love aqui e o complemento the actress, beleza? Descubram aí o que, que significa. E na letra D, the student. Tanana, the school. O verbo é like. Like, vocês sabem, né? O que é? Vocês usam demais isso. Então, como vai ficar a forma no passado do like aqui? Beleza? Segunda questão. Transforme as frases no tempo presente em passado. Todas essas frases aqui estão no presente. Você vai transformar em passado. Então, vamos ver aqui. Como exemplo, a letra A. Do we go to school? Essa perguntinha com do é presente. O do, certo? E a forma dele para a terceira pessoa, né? Para he, she, it. O does indica presente, ok? Qual é a forma que indica passado? A gente viu isso aí, certo? Lá na página 17, na parte do Simple Past of Irregular Verbs, ok? Tem a dica lá como é a forma no passado do verbo to do, que é usado para fazer as perguntas e as negativas no presente, certo? Letra B. Does the girl have long hair? O que será que quer dizer isso aqui? O does, como eu falei, está sendo utilizado porque você está falando de the girl. The girl é a menina. A menina é uma terceira pessoa do singular, uma she. Portanto, vai usar o verbo auxiliar does para fazer a pergunta. Lembrem que o do e o does não são traduzidos. Caso você sinta a necessidade de traduzir para completar aqui com a resposta, eles não vão ter tradução. O que tem tradução é só o resto. O does e o do eles são usados para fazer a pergunta. Em português, a gente não tem necessidade dele, tá? Letra C. The singer have a good voice. Aqui é para ser um A. The singer have a good voice. O que quer dizer isso? Como é que você vai conseguir colocar isso aqui no passado? O que é que você vai botar no passado, no caso de todas elas? É um verbo, né? No caso dessas aqui, ó, você vai mexer com o verbo auxiliar. Só o verbo auxiliar que vai para o passado, certo? Quando você tem a forma presente do ou does e a frase deve ser colocada no passado, é ele que você vai transformar em passado, tá bom? E só ele. O verbo principal da frase, no caso dessa aqui é o go, e no caso dessa aqui é o have, ele vai manter a forma que está, certo? Vocês vão ver isso lá na regrinha da página 17. Agora aqui, ó, você vê que não tem do nem does na letra C. A frase é direta sem verbo auxiliar, só tem o verbo principal. The singer have a good voice. Aí, nesse caso, o verbo principal vai para o passado. Como é que ele fica no passado? Será que ele é regular? Será que ele é irregular? Vocês vão descobrir lá. Terceira questão. Use corretamente o to be ou there to be no passado. Então, essa vai ser parecida com a primeira questão. Lembrem sempre da dica, que uma questão às vezes ajuda você a resolver outra questão. Se por acaso você não lembrou ou não conseguiu descobrir as coisas aqui na primeira questão, se você tiver achado ela difícil, vá para a questão da frente ou vá para o item da frente. Ah, tio, não lembro como é o passado do to be, não consegui encontrar. Tenta fazer a letra B. Não sei como é o marry no passado, vai para a letra C. Vá tentando fazer primeiro as mais fáceis, as que você tem mais domínio ou que você encontra com mais facilidade a resposta. Deixa as mais complicadas para depois, que é para você conseguir resolver o máximo de coisas possível no menor tempo.
certo? Já que a gente é preparado para fazer provas que têm limite de tempo, é interessante a gente pensar nisso, em como resolver as questões de maneira mais eficiente. Então, eu, particularmente, sempre começo pelas mais fáceis. Eu leio a prova toda, eu vejo quais são as questões que eu já tenho uma ideia da resposta, quais eu já sei, e eu vou fazendo logo elas. Depois eu me preocupo com as mais complicadas. E como eu disse, depois que você leu tudo, você tem uma ideia se o assunto de uma questão tem a ver com o assunto de uma questão passada. Por exemplo, aqui a primeira questão tem o verbo to be, né? A terceira questão também tem verbo to be. Uma, de repente, pode ajudar você a resolver a outra. Só que essa aqui, ela não tem só o to be, ela também tem esse aqui, o there to be. O to be é o verbo ser ou estar e o there to be o verbo haver. Quando você diz que há alguma coisa, que existe alguma coisa, que tem alguma coisa, certo? Então vamos olhar aqui letra a letra. Letra A. Sarah, alguma forma aí do verbo to be ou do there to be no passado, at college yesterday. Então, vamos traduzir essa aqui como exemplo. A Sarah, verbo to be, ser ou estar. Então, a Sarah era ou estava. O quê? At college yesterday. At é uma preposição de lugar. Vai falar em que lugar ela estava. College, parece colégio, né? Mas não é o caso. College aqui é um falso cognato. É uma palavra que parece uma do português, mas não significa a mesma coisa do português, certo? College, na verdade, para nós em português, significa faculdade. Então, a Sara na faculdade ontem. Caso aqui você vá utilizar o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, você não vai dizer isso, né? Você não vai dizer Sara ser ou estar na faculdade ontem. Nem Sara era na faculdade ontem. O que você pode fazer é dizer que a Sara estava na faculdade ontem. Se você fosse usar o there to be, o verbo haver, será que faria sentido? Dizer que Sara havia na faculdade ontem? Ou Sara existia na faculdade ontem? Ou Sara tinha na faculdade ontem? Veja aí qual é a resposta que faz mais sentido para você. E aí coloque aqui a forma no passado desses verbos para mim, tá? Letra B, então. Tananã, aqui, espaço vazio. A present within the box. Se você traduzir isso aqui, você vai saber qual verbo colocar. Se você coloca to be, ser ou estar, ou se você coloca there to be, haver ou existir. Vamos ver isso aqui também. Ó. A é o artigo, um ou uma. Present, esse é cognato, parece e é. Né? Presente. Within, within significa dentro, certo? E the box, vocês com certeza sabem, significa a caixa. Então, um presente dentro da caixa. O que você vai dizer? Está um presente dentro da caixa? Ou há um presente dentro da caixa? Né? É muito claro, muito simples. O que você tem que saber é só como colocar no passado. Beleza? Letra C. Ó. Two people. Vamos corrigir aqui que ficou errada a digitação. Two people in the car. Duas pessoas no carro. Nossa, daí tá de graça, né, para vocês, bem tranquilo. Letra D. They, tanana, friends in the past. Olha, isso aí coloca até o passado aqui em destaque, certo? Então acho que vocês não terão dificuldade. Quarta questão. Transforme a afirmação em negativa e interrogativa no passado. Você não vai fazer ao mesmo tempo, certo? Eu não gosto de cobrar negativa e interrogativa porque eu acho bem complicado. Ok? Então, ela está aqui na afirmativa. Angra was a Brazilian rock band. Ou Angra was a Brazilian rock band. Ok? Como é que você transforma essa afirmativa em negativa? Negar, você tem que colocar o not, né? Só que você está falando de negativa no presente simples. O que será que acontece na negativa do presente simples? Será que é apenas colocar o not ou será que você precisa de um verbo auxiliar para isso? E na interrogativa, como é que você faz para transformar essa frase afirmativa em uma pergunta no presente em inglês?
É igual ao português? Será que tem que colocar alguma coisinha diferente do inglês nela? Vejam a matéria aí das perguntas, né, de afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Quinta questão. Traduza esta frase de nosso dicionário. Olha aí o dicionáriozinho aparecendo para vocês, né? Vamos dar uma corrigida nisso aqui também. May I fill the bottle? Ou May I fill the bottle, please? Essa frasezinha vocês aprenderam comigo esse ano. Lembra das 3 frases que vocês aprenderam comigo ano passado? Que a gente usa direto em sala de aula. Quando vocês querem ir ao banheiro, o que vocês dizem? Lembram ainda? Quando vocês querem sair para tomar um pouco d'água, o que vocês dizem, né? A gente aprendeu essa aqui agora. O que será que quer dizer essa frase? Vamos lá então para a sexta questão. Cite e traduza 3 advérbios. Beleza? Os advérbios são uma matéria que a gente viu lá na unidade 2, ok? Dei uma procuradinha lá na gramática da unidade 2 que vocês vão encontrar alguns advérbios para você colocar aí para a gente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Acredito que vocês vão resolver isso aqui bestamente, com muita facilidade mesmo. E aí, na próxima, a gente se vê de novo por aqui. Eu vou trazer novamente esse arquivo e a gente vai corrigindo ele juntos. E eu vou explicando a correção, assim como eu expliquei aqui o que fazer na atividade. Tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima. Goodbye.